Bom dia para o segundo dia do Café das Férias e hoje a gente vai falar sobre os poderes mágicos das pessoas de sucesso. Então vou esperar um pouquinho até as pessoas entrarem no segundo dia do Café das Férias. E por que a gente faz esse Café das Férias, né? Eu vou estar durante esse mês de janeiro inteiro de férias e aí eu decidi toda manhã das 9 às 9h30 bater um papo com você, tirar dúvidas. Você pode tirar dúvidas de algum vídeo que você tenha visto, e aí pergunte aqui, mas eu sempre abro com um tema. Então o tema de hoje é esse, eu vou falar um pouquinho sobre esses poderes mágicos dessas pessoas de sucesso, o que elas fazem, tá? Então, a gente fala principalmente de dois, né? Então o primeiro é o começar. E por que parece uma besteira, né? As pessoas começam as coisas. Quando eu falo que parece uma besteira, é porque a gente fala, mas que poder é esse de poder começar? Todo café das férias a gente tem a ótica, né? A gente fala sobre a ótica das constelações familiares, em cima da metodologia de Bert Hellinger. A gente já falou, mas para quem não conhece, é o psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, ele que criou essa metodologia, né? Então tudo que eu falo aqui no Café das Férias tem base, né? Tem esse embasamento nessa metodologia de Bert Hellinger, das constelações familiares. Então, quando a gente fala assim dos poderes das pessoas de sucesso, os poderes mágicos, entre aspas, né? É esse começar e o persistir. Por que esse começar, que parece tão simples, ele tem uma grandeza, né? Muita gente não começa porque essa mudança, né, o ato de começar pode gerar uma mudança. E essa mudança corre o risco de dar certo. Então, olha que interessante. A pessoa, ela muitas vezes não quer mudar, né? Ela protela, né? Ela não começa essa mudança porque ela corre o risco de dar certo. E qual que é a consequência do dar certo? Então, sob a ótica sistêmica, tá? Quando você começa algo, você tem a possibilidade da mudança, pode dar, né, correr o risco de dar certo. E às vezes o teu sistema familiar, bom dia, o teu sistema familiar faz com que você fique conectado com a escassez da tua família. Então vamos lá. Qual que é a primeira lei sistêmica de Bert Hellinger? Não é a inclusão e o pertencimento? Então, quando você começa a sair do seu sistema, né, você começa a se sentir excluído. Isso daqui não é consciente. É como se o teu sistema sentisse essa exclusão. Então, se todo mundo lá tem escassez, você começa a dar certo, você se sente excluído, né? E isso que é o sentir. Muitas pessoas falam assim, mas Marie, eu jamais, eu quero ter sucesso, né? Eu quero a mudança. Só que o querer aqui na cabeça é muito diferente do querer de fato do coração, né? Que a gente fala assim, o querer na cabeça é muito diferente do sistêmico, do seu querer sistêmico. Então, eu vou dar um exemplo mais prático. Né? Porque toda família tem situações de alcoolismo, toda família tem situações de traição, né? Então, ou de separações. Então a gente pode também ver sob essa ótica. Na minha família todo mundo é separado, né? A partir do momento que eu começo a dar certo, eu começo a ter um relacionamento estável, eu estou feliz no relacionamento, eu me sinto excluída. Tá? Então, o começar é muito significativo, porque depende de você, né? E o depender da gente, como esses poderes mágicos das pessoas de sucesso, esse primeiro que é o começar, depende da gente, o que acontece? A responsabilidade é nossa. Eu dar certo, né? Eu começar. Como é nossa responsabilidade, e aí vem este medo, né? Porque a gente tem esse medo do novo. Então eu tenho esse medo de dar certo, mesmo que inconsciente, mesmo que sistêmico, porque dando certo eu posso acabar
me afastando do sistema familiar, né? Onde todo mundo da minha família tem dificuldade financeira, onde todo mundo da minha família tem uma dificuldade X, tá? E aí o que eu faço? O meu próprio sistema, ele vai me fazer com que eu arrume desculpas para não começar. Então você já reparou que às vezes você quer fazer algo e aí você cria desculpas, nem inventa, né? Cria desculpas. Eu não posso porque os meus filhos são pequenos. Agora eu não posso porque estou de férias, né? Então você fala assim, a Maria fica inventando coisa, nas férias vai fazer café das férias, né? Não, então eu não posso porque eu estou de férias. E aí as crianças estão em casa, vão entrar aqui na live. Então é como se eu arrumasse desculpas para não começar algo diferente. Então a reflexão deste início de ano, né? A gente está na primeira semana do ano. É o quanto eu, que falo que quero ter sucesso, né? Eu começo. Então, o que você de fato começou este ano que você se prometeu? Eu vou começar a caminhar. Né? É um negócio que eu comecei mesmo, e agora com o café das férias eu tenho que arrumar outro horário. Eu vou caminhar todo dia. Você começou de fato? Né? Ou eu arranjei desculpas para não começar. Porque ao começar, eu posso ficar mais saudável. Né? Na minha família todo mundo é doente, um exemplo. Todo mundo é doente. E aí, se eu começo a andar, começo a ter uma dieta balanceada, começo ao X, tá? Eu corro o risco de ficar saudável, né? Eu corro o risco de ficar em forma. E aí isso me traz essa sensação do não pertencimento, que me incomoda, né? E aí, quando eu começo algo, eu preciso persistir neste algo. Então essa é esse segundo poder mágico das pessoas que têm sucesso. É o continuar, o persistir. Né? E por que o continuar e o persistir é tão difícil? Porque a gente começa, então eu comecei a caminhar, na última semana de dezembro comecei a caminhar, todo dia de manhã eu ia caminhar. E aí agora, no café das férias, né, eu já faz uns dias que eu não vou mais caminhar. Né? O que eu faço? Tenho que criar um outro horário. E esse persistir, quando eu falo sobre ótica sistêmica, tá? Do continuar, lembra da casca da cebola? Então você vem com um tema, nas constelações familiares, na maratona, tem bastante gente da maratona aqui, né? Então você vem com um tema, eu quero melhorar, eu quero constelar, eu quero ver o meu relacionamento. Então você pensa que vai ver apenas o relacionamento. Quando você olha a segunda casca da cebola, vem, por exemplo, uma traição da família. E que você talvez não quisesse ver, né? Porque te causa muita dor. Vem essa segunda casca e você percebe que isso se repetia lá atrás com a tua avó. Não era só com o papai ou com a mamãe, aconteceu também com a vovó. Né? Então isso que é o persistir, é você olhar com carinho aquela situação e querer acolher, querer entender. Porque esse persistir, tem gente que faz o trabalho sistêmico e ele só quer olhar. Interessante isso, né? Eu só quero ver, como se fosse um filme, mas não quer mudar. Né? Então, quando eu começo algo, eu posso começar, persistir, isso vai gerar uma mudança, né? Mas depende de você. E aí, quando depende da gente, entra essa continuidade, essa casca da cebola, né? Esse trabalho que eu faço, né? E vocês vão ter que fazer, de se conhecer, de autoconhecer e ir mais profundo. Eu acho interessante porque algumas pessoas, elas fazem o trabalho sistêmico e elas acham que é mágica. Então, eu vou ver a situação, porque nas constelações a gente vê, né, um bonequinho, vê a situação, vê o teu sentimento, mas você precisa querer a mudança. Não é apenas olhar, ver aquela situação e tudo vai se transformar, porque a transformação só acontece se acontece dentro de você.
E aí quando a pessoa percebe, olha lá, quando a pessoa percebe que depende da gente a mudança, aí acaba. Aí a pessoa não quer mais, né? Ou desiste. Então por isso que o persistir, né? Segundo, que é o começar, o segundo é o persistir, é tão importante, né? E aí vem o hábito, né? Eu estava vendo a importância de você criar o hábito. Por quê? Que é o persistir, né? Quando você começa algo novo, então vocês estão todo dia aqui de manhã no Café das Férias, né? Primeiro que eu agradeço, e aí você está aqui dentro do Café das Férias e você fala assim, nossa, mas todo dia das 9 às 9h30, esse é o persistir, né? E por que o persistir também a pessoa acaba saindo, tá? Porque tem a destruição de um hábito. Quando você começa algo novo, você destrói um hábito. Quando você começa algo novo, tudo que você começa... Então, se eu tô lá com problema de saúde, começo a caminhar todo dia, fazer ginástica todo dia, eu vou destruir um hábito anterior que era do sedentarismo, não é? Isso também traz incômodo, né? E aí a segunda etapa do hábito, né, da criação de um hábito, é a confusão. E a confusão não tá mental, não tá nada disso. É esse mal-estar. Você começa nesses poderes mágicos, né? Você começa com a mudança, depois com a persistência. Dentro da persistência tem o teu hábito, e aí você destrói os seus hábitos anteriores para persistir, e aí vem essa confusão, né? E a confusão é esse mal-estar, porque você começa algo novo. E aí lembra que eu comentei? Esse mal-estar, essa confusão está relacionada ao suportar a consciência pesada. Então, a gente fala assim, mas essa Maria é doida, né? Fala, o que é isso? É você suportar a consciência pesada? Você acha que eu tenho problema em ganhar dinheiro? Você acha que eu tenho problema em ter sucesso, em ter prosperidade, né? E aí eu vou contar a história de um empresário que, durante uma fase da vida, esteve muito bem. E com várias crises do Brasil e tudo mais, ele acabou perdendo muitos bens e até fechando o seu negócio. E aí na conversa, a gente estava numa conversa e ele falava assim, mas estava tudo bem, eu pude decidir o que fazer, tá? Então, eu destruo um hábito anterior, eu tenho uma confusão e eu falo assim, eu tive a oportunidade de escolher, né? E aí entra a questão do amor cego. O que é esse amor cego? A gente ama tanto o sistema familiar anterior que não percebe que faz isso para ficar igual ao teu sistema familiar. E aí quando a gente vai ver a história desse executivo, desse empresário, toda a sua família era de uma origem humilde. A família inteira, e a única pessoa que tinha, né, tido muito sucesso na época era ele. E aí quando as coisas fecham, quando o negócio acaba, ele se sente bem e ele não percebe, né? Então esse sentir-se bem, e aí é outra reflexão que eu faço para vocês. Como que vocês estão sentindo agora? Se você tiver com um incômodo, sabe aquele incômodo de, eu quero mudar, eu não sei, algo me incomoda, né? Eu tô numa situação, eu tô bem, né? Eu tô de casa nova, tô num trabalho bacana, eu trabalho com algo que eu gosto, eu tô num relacionamento legal, né? Mas eu me incomodo com isso, né? Então, a gente fala assim, suporte a consciência pesada. Esse incômodo é positivo. Por quê? Quando você está, que é diferente da leveza, que eu explico daqui a pouco. Quando você está no seu incômodo, né? Você fala assim, nossa, eu tô um pouquinho incomodada, né? Eu tô bem, eu tô com os negócios fluindo, mas eu tô um pouquinho incomodada ou incomodado. Isso daqui é o suporte à consciência pesada. Suporta tá bem. Suporta fazer o diferente, né? Suporta essa destruição e esta confusão na mudança desse teu hábito, né? Na criação desse teu hábito novo. Por que suporta? Porque quando a gente está muito de consciência leve, sabe? Quando você está tudo bem, é aquela história que eu falei do sapo que está dentro da panela, né? Então, na verdade, o sapo que está dentro da panela, as coisas estão fervendo, né? A água começou a ferver, ele já está sendo cozido, mas ele não percebe.
ele está no amor cego. Então, ele está de consciência leve. Então, você, por exemplo, está numa situação horrorosa, a família toda está doente, ou está com dificuldade financeira, ou está no meio de uma situação, num relacionamento abusivo, né? Mas, você está de consciência leve e você não percebe, é muito amor, né? A gente fala do amor cego, por quê? Quando você vai ver algo lá atrás, você está honrando alguém lá atrás, né? Você está... por amor a alguém lá atrás, passando pela mesma situação, e isso te conforta, isso te deixa de consciência leve, né? De consciência leve mesmo. Então, quando a gente fala de levar uma vida mais leve, é diferente de ficar de consciência leve. Então, qual que é a diferença entre você ficar de consciência leve e ter uma vida mais leve? Quando eu estou de consciência leve, eu estou no meio do tumulto da minha vida e eu não percebo que aquilo não me faz bem, mas por amor a alguém que já passou por aquela situação, eu passo também, tá? Esse daqui é o de consciência leve. O que é levar uma vida mais leve? É estar bem, tá ganhando dinheiro, tá com sucesso, tá num emprego bacana, faz o que gosta, tá num relacionamento, tem saúde... E você conseguiu olhar para as pessoas que não têm saúde, que foram traídas, que estão com dificuldade, da tua família, né? Sempre lembrando que é tudo sobre a ótica sistêmica, da sua família. E você aguenta, você suporta essa consciência pesada de estar bem, de estar na saúde, na prosperidade. E pede a bênção para você estar bem. Isso levar uma vida mais leve. É você pedir essa bênção para todo mundo que está lá atrás, papai, mamãe, avó, bisavó, todo mundo que passou por mortes prematuras, tiveram filhos que não nasceram, né? Você pede essa bênção e consegue levar a sua vida de uma forma mais leve, porque você já entendeu que você pode fazer diferente, né? Então, hoje, né, quando a gente começou a nossa conversa, e quem tiver dúvida ou uma questão, eu quero que vocês sinalizem aqui, e aí conforme for, coloque a dúvida aqui, pra gente até conversar a respeito. Então, a gente falou hoje dos poderes mágicos das pessoas de sucesso. A primeira delas é começar. Então, quando você começa, você gera uma mudança. Depois é persistir. Então, você continua, você se aprofunda, você quer entender, né? Você cria um hábito. E aí vem a questão do hábito. O hábito é você destruir o que você fazia antes, que era o sedentarismo ou era a doença, e começar com algo novo, né? Como você pede a bênção, né? Será que é Fernanda o seu nome? Eu vou te dizer o seguinte, eu vou te falar, mas eu faço dinâmicas sistêmicas, porque uma coisa é você olhar para o teu antepassado. Então, por exemplo, faz de conta que a tua mamãe foi traída, e aí você foi traída também, tá? O que acontece? Você olha e você sempre atrai situações de traição na sua vida. Pode ser nos negócios, pode ser nos relacionamentos. E aí você percebe, né, quando você vê essas dinâmicas sistêmicas, que você é traída porque lá atrás alguém também foi traída, pode ser a mamãe, a vovó, e você olha para essas duas e fala assim: nossa, eu te amo tanto, vó, te amo tanto, mãe, que igual a você eu passo por essa dor da traição, né? E você olha para elas e pede a bênção, fala: mãe, me abençoe para fazer um pouquinho diferente. Me abençoe se eu puder estar num relacionamento bacana, se eu tiver se eu tiver saúde. A Érica entrou, e aí é um ótimo exemplo, né? Você pede a bênção para essa pessoa ter saúde. A Érica tinha uma alergia a glúten muito grande e ela fez a constelação. Hoje ela não tem mais alergia, ela come pão, né? Ela fala: ah, Maria, engordei um monte depois da constelação, engordei um monte de quilos. Ela pediu a bênção porque ela tinha feito, a vovó dela tinha feito uma promessa para que ela sobrevivesse. Então é a questão da saúde, né? E aí ela pede a bênção para a vovó para fazer um pouco diferente.
né? E aí, não sei se... Fernanda, se você... Quem tiver interessado, porque nos nossos café das férias eu não vou fazer dinâmica, tá? Mas a gente vai ter, acho que no dia 15, 16, 17... da semana do dia 16, né? 3 dias do ciclo do despertar da consciência sistêmica. É gratuito, né? Minha irmã me corrigiu. Maria, é gratuito que se fala. É um evento gratuito onde você vai poder fazer essas dinâmicas. Então eu trago sempre um tema e aí a gente faz uma dinâmica para a gente pedir esta bênção. E aí sim você vai saber e vai fazer na prática, né, nesse evento gratuito, como pedir essa bênção, tá, Fernanda? Mas é isso que eu falei, né? Que mais que alguém perguntou aqui? Bom, vamos lá. E como que... 18, 19 e 21 de janeiro. São 3 dias que você pode participar. Eu acho que a Erika participou também, né? Entender melhor essas leis sistêmicas. Porque aí sim eu vou falar das 3 leis sistêmicas, né? Como que elas atuam na nossa vida. Então a primeira é inclusão e pertencimento. A segunda é a ordem e hierarquia. E a terceira é o equilíbrio, que só existe nos relacionamentos e no trabalho, né? E aí, quando você entende e aplica não somente essas 3 leis sistêmicas na sua vida, né? As coisas começam a fluir, né? A primeira de todas, e aí eu esqueci de falar, né, logo no começo desse encontro, que a gente falou dos poderes mágicos, né, das pessoas de sucesso, a primeira delas também é o não julgamento. Você não julga mais nada nem ninguém, né? Você não julga aquela mamãe que foi traída, o papai que traiu, você não julga mais ninguém, tá? E aí quando você deixa de julgar o outro, aquilo deixa de fazer parte da tua vida. Porque quando a gente julga, aquilo que você julgou passa a fazer parte da nossa história, né? Então você se conecta com aquela pessoa ou aquela situação que você julgou lá atrás, né? Dentro do julgar não existe o certo e o errado. Existe aquilo que é certo para cada um de nós, aquilo que é certo para nossa família, né? Então, a gente falou hoje sobre esses poderes mágicos das pessoas de sucesso, o começar, o persistir, né? Depois que você persiste, você destrói esse hábito anterior e cria um novo para ter esse sucesso, né? As pessoas de sucesso não arrumam desculpas para começar algo, tá? Então a Fernanda perguntou desse ciclo do despertar, que é o evento gratuito. E você sabe que até para o evento gratuito muita gente arranja desculpa, porque como se o sistema soubesse que ao começar esse ciclo, é um evento gratuito, então o dinheiro não é problema, né? Mas é como se o sistema soubesse que ao começar esse ciclo do despertar da consciência sistêmica, de alguma forma você pode gerar mudança. Eu falo isso porque a gente percebe que muita gente fala, eu vou fazer, né? E não vai. E talvez amanhã eu até vou começar também com esse tema, porque eu percebi que algumas pessoas que vão ou fazer constelação ou vão começar maratona, tá? Elas passam mal antes do evento acontecer. Então eu vou dar um exemplo. Antes eu fazia os workshops, né? Que a gente vai voltar depois da pandemia, mas eu fazia os workshops presenciais. E tinha uma pessoa que estava inscrita para ser constelada. E ela me ligou, tipo, horas antes, só, desculpa, não vou poder ir e tal, né? Quando ela fala isso, depois, na hora eu não entrei em questão, só perguntei se ela estava bem. Ela falou, eu tô muito enjoada, né? E na hora eu não quis comentar. Só que depois que a gente se encontrou, eu perguntei, eu falei assim, por acaso você teve um filho que não nasceu? E aí ela só respondeu com a cabeça assim. Eu falei, não existe julgamento, né? Mas o que eu percebo? Normalmente, antes de você fazer um trabalho sistêmico, antes de você entrar na maratona, é como se o campo morfogenético, que a gente vai explicar, tem dias pra gente explicar isso, mas o teu campo morfogenético, ele começa a já ser acessado. E antes de você entrar na dinâmica, você começa a sentir aquele enjoo.
Provavelmente essa pessoa ia trabalhar. Ela veio com, né, na hora que ela se inscreveu, ela falou: meu tema é a profissão. Provavelmente, na dinâmica sistêmica dela, ia sair algo relacionado a esse filho que não nasceu. E é por isso que antes dela ir pro workshop, para ser constelada, ela começou a sentir o enjoo, né? Pra mim, porque não existe receita de bolo, mas no meu caso, quando eu começo numa constelação a ficar muito enjoada, normalmente tem crianças que não nasceram nesse campo sistêmico, nessa constelação familiar, tá? Então, você às vezes vai falar assim: ai, Maria, eu fui fazer a inscrição, né? E aí tá aqui o link, ou tem na bio, embaixo do meu rostinho no Instagram, tem lá um link, você clica lá e você vai se inscrever no ciclo do Despertar da Consciência Sistêmica, que é um evento gratuito. Maria, eu comecei a passar mal, comecei a ficar meio enjoada, daí eu fiquei um pouco com dor de cabeça, achei que não era o meu momento. E aí eu faço uma observação. Às vezes o seu campo começa a atuar antes e sabe que nesse momento você vai ver algo, tá? Eu falo por experiência, pelas situações que eu já percebi que aconteceram. As pessoas sentem antes de constelarem, antes de começar o ciclo, antes de entrar na maratona, elas já começam a sentir, o campo começa a agir. É só uma observação, caso você tenha interesse, né, e queira fazer. Aí você já aproveita que é o segundo dia do Café das Férias, já sabe, né, que você pode entrar sem medo, pode começar sem medo de dar certo, né? Então, primeiro comece, depois persista, né? Crie seu hábito. Suporte a consciência pesada, porque você começa a dar certo, né? Então, suporta isso, né? E aí, por último, que eu acho fundamental, é não se preocupe com o que os outros vão pensar, tá? Por que esse não se preocupe com o que os outros vão pensar é importante? Porque, às vezes, você muda, né? Na tua família, você cria um hábito diferente, você muda. Você começa a dar certo, as pessoas vão falar assim: mas ela tá muito metida só porque começou a estudar e terminou a faculdade. Só porque ela é a única que fez faculdade da nossa família, tá muito metida. Só porque agora não mora mais nesse nosso bairro simples e agora foi para uma casa melhor, foi para um bairro melhor, tá muito metida. Só porque agora trabalha nessa empresa gigante, uma empresa, né, que ela sempre quis, só que ela se esforçou para tudo isso, só que ninguém vê isso. Tá muito metida, né? Então, não se preocupe com o que os outros vão falar ou o que os outros vão pensar. A gente, às vezes, tem algumas crenças limitantes, que é o seguinte: quem tem dinheiro é porque roubou, né? Então, eu não posso ter dinheiro. Essa é uma crença limitante. Não se preocupe com o que os outros vão pensar, né? Se você começa a ganhar, é mérito seu. Talvez você tenha encontrado o seu destino certo, tenha encontrado o seu propósito. E isso te deu, né, essa fluidez na vida. Então, eu vou terminar o nosso café das férias com esse resumo que a gente fala dos poderes mágicos das pessoas de sucesso, que é o começar a mudança. Isso corre o risco de dar certo. Você persiste, você continua nesse teu novo hábito e aí vai se aprofundando nesse autoconhecimento. Você cria esse hábito e aí toda vez que você cria um hábito novo, você acaba destruindo o anterior, e nessa destruição do hábito anterior, ele pode te trazer uma confusão, um mal-estar, porque você pode começar a sentir este não pertencimento, né? Então, é a primeira lei sistêmica. Quando você sai do sistema, faz algo diferente, você se sente excluído, né? E aí te traz esse mal-estar, que é essa confusão. Esse mal-estar pode ser essa consciência pesada de estar diferente da tua família. Então, eu falo: suporte a consciência pesada, tá? Suporte você tá bem. Suporte ter sucesso, ter saúde, né? E aí, no suportar a consciência pesada, você deixa de se preocupar com os outros, o que os outros vão pensar, né? Deixe de se preocupar. Isso é pra vida, né? É pra nossa vida, ok? Então, nos vemos amanhã. Se você curtiu, se você acha que isso pode ajudar
algumas pessoas. Primeiro, curte, compartilhe, né? Convide seus amigos para participar. E a gente sempre vai trazer um tema diferente, a gente sempre vai falar sobre algo diferente, né? Quem quiser fazer a dinâmica, igual a Fernanda perguntou, como que eu peço a bênção? Compartilhe, divide, chame as pessoas para participar do ciclo do despertar da consciência, que são 3 dias consecutivos, né? E são vagas limitadas, porque a gente vai fazer, não é no Instagram, tá? Não é no Instagram, é no Zoom. Então você tem que se inscrever, você entra no Zoom, né? Depois de se inscrever, vai receber um link e aí você participa, porque como a gente faz as dinâmicas, eu falo que é também uma troca, né? A terceira lei sistêmica do equilíbrio. Eu dou para vocês e aí dentro de um ambiente fechado a gente tem a segurança de estar com pessoas que estão com o mesmo objetivo. Né? Não, no Instagram é bacana porque eu compartilho as informações, mas talvez não sejam todos que estejam preparados para escutar ou para fazer uma dinâmica, né, assim, de bate pronto. Então, eu também vou ter a ordem da ajuda, tá? E acho que amanhã eu vou falar um pouco da ordem da ajuda, porque eu vi muita gente falando assim, não, Maria, eu vou dar, né? Eu até falo quem é, que é o Minoro. O Minoro, né, acabou presenteando algumas pessoas. Eu falei, Minoro, para de presentear com a constelação, ou você pode presentear desde que a pessoa queira, tá? É a ordem da ajuda, né? Você pode presentear uma pessoa com umas dinâmicas sistêmicas desde que a pessoa queira. Por quê? Porque eu falo que a pessoa às vezes não pediu essa mudança e ela não está preparada. E aí ela faz uma dinâmica dessa, ela faz uma constelação familiar e não adianta, porque ela não quer a mudança. Lembra do primeiro, né? O primeiro poder mágico da pessoa de sucesso é o começar a mudança, né? E persistir. Às vezes a pessoa não quer a mudança. Então não adianta a gente amar muito essa pessoa, né? Então você convida. Por isso que eu falo, convide, compartilhe, encaminhe, né, os vídeos que você acha que alguém gosta. Mas não insista, não fale assim, vai fazer o ciclo, hein? Você vai comigo. Por quê? Porque essa é a ordem da ajuda. Ela vai entrar, ela vai assistir se quiser. E a mudança tem que vir dela. Né? Então, a partir do momento que eu obrigo alguém a fazer, eu não estou respeitando esta ordem da ajuda. Então, amanhã eu vou falar sobre a ordem da ajuda, ok? Então, eu te espero amanhã, das 9 às 9h30, todo dia no mês de janeiro a gente se encontra nesse horário. Agora eu te vejo, Marie, da Relação Sistêmica. Beijo, Rô! Pati, um beijo, nos vemos amanhã.